Olá pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma live para a gente discutir questões extremamente importantes na nossa sociedade, né? Brasil, São José dos Campos e também do mundo. Né? Então acho que a nossa ação tem que ser uma ação de mudança do mundo. Né? E a gente tem que discutir, a gente tem que conversar, a gente tem que estar sempre refletindo para poder agir de uma maneira muito mais concreta e de fato que consiga trazer mudanças para melhor para o mundo, né, para as pessoas. E hoje temos aqui, né, com a gente a Ana Lídia, que é professora, né, do Estado, né, da rede estadual, e socióloga. Né, e ela é militante do PT, né, da articulação de esquerda, uma grande companheira. Né, e hoje a gente vai discutir sobre feminismo, né, do modo geral, mas pensando numa ótica dentro da educação, o quanto que o feminismo ele deve ser discutido, debatido, estudado, né? Ele deve agir na educação. Só um pequeno paralelo, né, que a gente fiz uma live um tempo atrás falando também de educação antirracista. Né? Então a educação ela tem que ter a função de desconstrução e destruição dos preconceitos, né? E o feminismo ele tem como uma das ações a construção de um mundo justo, né, que o mundo seja de igualdade. Aí eu queria agradecer a presença, né, e o convite, a Ana Lídia ter aceitado o convite de fazer essa live junto comigo, e pedir para dar um salve aí para o pessoal que está assistindo, Ana Lídia. Oi, Paulo. Oi a todas, todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente, né, pelo convite, ainda mais para fazer uma discussão que para nós é tão cara, ainda mais nesses momentos, né, de avanço profundo do fundamentalismo que ataca a vida das mulheres. A gente tem assistido, né, o aumento de feminicídios, o aumento de violência contra as mulheres, desde de que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, mas principalmente agora também, durante a pandemia, onde a gente sente também que não há interesse, né, dos nossos governantes em conseguir solucionar tanto a questão da pandemia, da quarentena, quanto também não há investimento em políticas públicas em defesa da vida das mulheres. Então, gostaria de agradecer e, enfim, vamos aí para o debate. Lídia, sempre o pessoal dá uma boa noite pra gente, né? Então aí a Wanda Nunes dando Grande boa noite pra gente. ela é de São Bernardo, feminista. Ela aqui, salve na Ana Lídia. A Bruna Oliveira, uma ex-aluna querida, todas as lives ela tá presente, né? Então, obrigado, Bruna, né, por aí. O Rodrigo Júnior também é outro companheiraço aqui, né, de São José, né? Tá, todas as lives tá junto. Valeu, Rodrigo, tamo aí. Ana Lídia, eu acho que a primeira coisa é muito bom definir os conceitos, né? Eu acho que uma coisa que é importante para qualquer discussão, para que ela não fique uma discussão vazia, que quais são os conceitos, né? A gente não está falando de uma ideia que está na cabeça só, não é uma coisa que apareceu do nada, são conceitos muito bem determinados, muito bem delimitados, e hoje a gente vai falar de feminismo, né? E por conta desse, eu digo, não vou dizer emburrecimento das coisas, mas esse extremismo nas interpretações das coisas que a gente está vivendo, muito se fala do feminismo, muito se fala de coisas erradas do feminismo, né? Coloca o feminismo como um grande mal, como um grande problema, né? Comparando o feminismo com o machismo, né? Como se fossem opostos, né? E aí eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente, né, agora aqui no começo da live, o que é de fato feminismo, né? Qual que é a luta das mulheres, né, na defesa do feminismo? O que é? O feminismo ele é uma ferramenta política de transformação de vida das mulheres. Partindo do princípio que a gente vive numa sociedade que ela é desigual, é uma sociedade que é marcada por aquilo que a gente chama de patriarcado. O que é esse patriarcado? É um sistema de relações masculinas, que tem a ver também com a herança histórica do nosso país, né? O nosso país ele foi forjado dentro dessa estrutura patriarcal, em que o homem ele detém o maior poder, né? Ele tanto das relações dentro da casa, né? Do espaço doméstico, quanto também na esfera pública, né? Partindo então desse princípio
que existe essa profunda desigualdade em que as mulheres elas sofrem opressões, seja nos seus locais de trabalho, seja dentro de casa, seja na rua, né, passando por situações de insegurança a todo momento, sendo expostas a violências e assédios, o feminismo ele vem como essa ferramenta para poder lutar contra essas opressões e garantir uma igualdade entre as mulheres, né, na nossa sociedade, né, para que um dia a gente consiga acabar com o patriarcado, acabar com essas opressões e garantir condições iguais de direitos e de acesso a todas as mulheres, especialmente as mulheres da classe trabalhadora, que são as mulheres que mais sofrem com essas desigualdades e opressões. Legal. Então, Ana Lídia, eu acho que a gente pensar o feminismo hoje não é uma questão apenas uma pauta específica das mulheres, né? Então, tanto que às vezes parece estranho, né? Um homem falando sobre feminismo, né? E aí vem aquela discussão do lugar de fala, né? Mas por que você está falando, cara? Você é homem. Eu acho que, no meu entendimento, eu posso estar enganado, o lugar de fala eu não quero um protagonismo nesse movimento e nem dizer a uma mulher o que é machismo, né? Senão, eu não fui machista, eu não sou, eu não agi de maneira machista contigo. Então, mas eu acho que é importante, né, que um homem entenda o que é feminismo e que possa estar ombro a ombro, né, que possa estar lado a lado com as mulheres lutando por uma sociedade que não seja machista, né? Então, lutando contra o patriarcado, né? Inclusive, quando os homens percebem situações de machismo de seus amigos, né, o quanto que é importante não apenas dizer, se solidarizar com as mulheres, mas também cumprir esse papel de dizer para o amigo que ele está sendo machista, que o que ele fez foi errado, que não é assim que se age. Eu acho que esse também é um papel que os homens eles podem ocupar juntamente com as mulheres nessa luta, né? Claro que o movimento feminista ele é encampado pelas mulheres por conta da nossa situação de processos de desigualdade, de opressões, como já foi dito. Mas os homens, eles também têm um papel fundamental na nossa sociedade. Afinal de contas, né, o feminismo, pelo menos que eu defendo, né, que é um feminismo socialista, um feminismo de classe, não coloca homens e mulheres separados em classes distintas, né? Nós pertencemos à classe trabalhadora, mas entendemos, então sofremos processos de desigualdade, de opressão, que são provenientes, por exemplo, do sistema capitalista. No entanto, é preciso que se compreenda que sim, as mulheres elas sofrem mais opressões do que os homens, e aí países como o nosso, principalmente, né, que é marcado por uma grande população negra que sofre processos de profundo racismo e violências, a gente também precisa considerar mais essa intersecção da raça, né? Então, as mulheres negras, nessas hierarquias que são colocadas pelo patriarcado, as mulheres negras estão aquelas na base da pirâmide, né? Que também sofrem mais opressões e mais desigualdades do que, por exemplo, as mulheres brancas nessa relação hierárquica, né? Não, legal. Nelito, eu acho que chegamos a um ponto aqui que é interessante, que me interessa muito essa discussão, né? Que a gente luta pela ideia de igualdade entre os gêneros, da mesma forma como se luta pela igualdade entre as raças, né? A pessoa branca, a pessoa negra, então homem, mulher, e também a questão da orientação sexual, que não haja distinção também entre a pessoa hétero e a pessoa LGBT, né? Mas aí que nós temos uma grande discussão, né, dentro do feminismo, acho que isso acontece muito, é a lógica do feminismo identitário, né, então a questão como você diz, do feminismo liberal, ou do feminismo baseado na luta de classes, né? Então, você poderia explicar um pouco para a gente essa distinção do feminismo liberal, do feminismo da luta de classista, né? E qual que é a diferença, né? Não dizer qual que é melhor, qual que é pior, não é isso, mas qual que é a diferença? O que a gente deve compreender dessa lógica toda? Essa distinção, né, na verdade, essa disputa dentro da luta das mulheres, ela marca o movimento feminista desde o seu princípio, né? O feminismo, por exemplo,
E isso já começa quando o sistema capitalista mostra suas primeiras contradições lá no século XIX, quando, por exemplo, as mulheres burguesas, que eram mulheres que lutavam pelo sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto, né, elas se restringiam a sua luta a querer ter os mesmos direitos que os homens da burguesia. Então, ou seja, a votar. Mas naquela época, só quem votava eram os homens burgueses, né? Os homens que tinham posses. Já as mulheres da classe trabalhadora, ali naquele momento, para elas não bastava você falar de direito universal ao voto. Era necessário também falar sobre melhores condições de trabalho, falar sobre creche, sobre universalidade da educação. Né? Então, desde ali, daquele momento, a gente já tem uma diferença entre esse feminismo liberal, que é o feminismo que busca, né, alçar os mesmos espaços que determinados homens, ou seja, os homens da burguesia, e esse feminismo mais classista, que defende o conjunto dos direitos da classe trabalhadora. Então, hoje, o que está posto para nós, muitas vezes, é a apropriação desse feminismo liberal de certas pautas, né, do feminismo para poder vender do feminismo, de uma forma geral, para vender como um consumo ou para vender a ideia de um empoderamento individual, né? Como se o que bastasse é a mulher se empoderar individualmente para alçar determinados espaços que são ocupados apenas por alguns homens. No feminismo socialista, né, esse feminismo que compreende que existe o mesmo nível de luta, tanto na luta de classes quanto na luta contra as opressões do patriarcado, é um feminismo que luta pela libertação dessas opressões do conjunto das mulheres da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, a libertação do conjunto das opressões do conjunto da classe trabalhadora, e que defende esses direitos que são coletivos, né? Especialmente, né, os serviços públicos, que são os serviços que vão abarcar o conjunto da sociedade. Né? Então, hoje, é muito cara essa pauta para nós, porque muitas vezes a gente se vê reproduzindo determinados discursos, determinados jargões, que vêm, né, desse feminismo liberal, mas que eles têm consequências para a vida das mulheres, né? Então, é uma discussão muito parecida que a gente faz no espaço das mulheres na política, né? Quando a gente tem, por exemplo, muita gente fala assim, eu vou votar em fulana de tal porque ela é mulher. Mas, né, tem muitas companheiras que estão aqui acompanhando, eu vi a Wanda, a Thalita aí que estão participando. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, não basta ser mulher, precisa defender também a pauta das mulheres. Então, você vai lá, vota na Tabata Amaral, por exemplo, porque ela é mulher, mas a Tabata Amaral, né, que se usa de discursos feministas, mas na hora do vamos ver, ela foi lá e aprovou a reforma da Previdência. E a gente sabe das consequências graves e drásticas para a vida das mulheres trabalhadoras, o que significa a reforma da Previdência. Então, assim, colocando em termos práticos, né, eu acho que é essa a grande diferenciação. Annelide, então, eu como professor de história, você falando, eu fico lembrando de movimentos, né, que aconteceram como um movimento sufragista, né, das mulheres aqui no Brasil, na década de 20, década de 30, e como que esse movimento foi confiscado pelo Vargas, né? Então, como se fosse uma concessão, né, do governo, do Vargas, do bom moço, né, do bom presidente, que concedeu o direito das mulheres. Será que, claro, talvez um paralelo, não sei se é possível fazer isso, mas a partir do momento que esse discurso do feminismo liberal, do empoderamento da mulher poder se vestir da maneira que ela quer, ou da mulher poder ter o mesmo salário, né, que já é uma coisa diferente, mas importante também, não é uma forma de confiscar o movimento para que ele não seja algo maior e mais modificador da sociedade, com potencial de modificação? Então, se você retira lá o poder da luta das mulheres no momento que o Vargas concede o direito ao voto, então ele é uma concessão e não uma conquista. E agora, da mesma forma, né, esse potencial todo que o movimento feminista tem no mundo, né, tentar alterar, não tem como barrar isso. Então a gente vai lá e altera um pouco essa luta para trazer um feminismo individual, né, tipo a mulher poder fazer isso, e não uma conquista para todo gênero, né, que seja.
Será que é isso? É o confisco do movimento? Eu acho que é uma apropriação das pautas mesmo, de forma que também consiga utilizar essas pautas e utilizar parte do engajamento do movimento feminista para fortalecer o capitalismo, né? O que a Wanda colocou aí é justamente isso. A nossa luta ela é uma luta anticapitalista. Então, não basta para nós fazer uma luta que ela seja individual. Eu acho que e é interessante você trazer essa questão do voto, né, do movimento sufragista, especialmente no Brasil, porque enquanto a gente também tinha sufragistas que eram liberais, né, muito próximas aí a determinados partidos, né, por exemplo, a Berta Lutz, que é colocada como uma grande sufragista brasileira, mas ela também atuava numa perspectiva liberal. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes mulheres feministas, como a Anísia Floresta, que além de lutar pelo sufrágio, lutava pela abolição da escravidão, lutava por uma educação em que as mulheres pudessem participar, uma educação formal, não apenas aquela educação doméstica, né, lutava pela autonomia das mulheres, né? Acho que a Anísia Floresta, ela é uma das maiores educadoras feministas, uma das pioneiras no Brasil, e que a gente precisa muito se referenciar também um pouco no que foi essa grande luta, né, que a Anísia Floresta fez, especialmente no campo da educação, de forma com que as mulheres não precisassem mais pedir autorização para os pais ou para os maridos para poder frequentar as escolas, e que as escolas destinadas às mulheres não fossem apenas escolas, né, para os afazeres domésticos, né, para o cuidado da casa, mas fossem também escolas em que se aprendesse ciências, ciência política, humanidades. Né? Então, eu acho que existe sim essa apropriação do neoliberalismo, sobretudo nas nossas pautas, para poder também virar como barganha, como consumo, né? Afinal de contas, a gente vê aí na sociedade uma quantidade imensa de produtos que se vende essa ideia do feminismo, mas na hora que a gente olha, né, na profundidade, não se tem esse debate, né, sobre a luta dos direitos, sobre a emancipação, né, essa libertação do conjunto da classe trabalhadora e das mulheres desse sistema de opressão. Então, é demais, né? A gente percebeu o quanto que as pautas dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo elas vão sendo apropriadas, né, pelo capital, que tem essa capacidade, né, de confiscar as nossas demandas, né, e nos oferecer um produto. Né? Então, dá a impressão que a gente está conquistando algo, e quando a gente vai ver, não é bem isso, né? É uma armadilha. E você tocou aí, Ana Lídia, a questão da educação, que eu acho que é o grande tema hoje nosso aqui. Né? Acho que nesse primeiro momento você conseguiu fazer um apanhado muito legal do que é feminismo, das diferenças, né, dos movimentos que existem dentro do feminismo, e trouxe um histórico aí. E aí acho que o tema que é o central da nossa live é discutir e o feminismo na educação. Né? Claro, a gente está vivendo um momento aí, já faz algum tempo, do Escola Sem Partido, né, que diz que isso é doutrinação esquerdista, que é doutrinação comunista, marxista, e eles vão dando vários adjetivos, né? Uhum. Eles, na verdade, não sabem o que estão falando, né? Quando a gente começa a ver o discurso deles e o que eles propõem, a gente não consegue entender muito bem o que eles dizem. E aí, nesse momento, dizer feminismo dentro da educação pode soar até extremamente agressivo, né? Mas eu acho que eu, como professor, como educador, não recuo, né? Porque não dá para recuar e dizer não vou trabalhar isso, não vou tratar disso. Não, pelo contrário, acho que agora talvez seja o momento mais importante para continuar na sua trincheira, na sala de aula ali, trabalhando esses temas. E como que você enxerga, Ana Lídia, a lógica do feminismo, né? O que se propõe dentro da educação, pensando que a gente tem documentos, então falando da Base Nacional Curricular Comum, que em seus conteúdos, né, nas habilidades trabalhadas, ele trata da questão da mulher, como ele trata da questão do negro, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência, mas como ele ainda está sendo implementado, eu não consigo ainda avaliar plenamente como que vai ser essa implementação. Mas eu percebo que nesses documentos
estar dentro do documento não garante que eu tenha uma educação antirracista, não garante que eu tenha uma educação antimachista. Acho que não basta ter o conteúdo, né, ou a habilidade trabalhada que a gente resolve. Né? Como que você enxerga isso? Tem documentos que tratam sobre as mulheres, mas será que isso, de fato, constitui uma educação antimachista? Eu acho que a gente precisa só voltar um pouco para entender um pouco esse debate, para entender agora esse debate, né? Acho que o nosso currículo e a nossa escola, ela sempre foi marcada por vieses extremamente sexistas, desde lá da educação básica, né? Quando antigamente as professoras separavam, né, meninos e meninas por cores diferentes, meninos e meninas. Eu lembro quando eu era criança, isso em festinhas de escola, as professoras, as meninas trazem a comida e os meninos trazem o refrigerante, né? E coisas que eu ainda presenciei enquanto professora agora, né, recentemente. Então a gente tem ainda parte dessa ideologia muito sexista, né, na educação. Basta a gente ver como que a literatura, ela trouxe, por exemplo, né, ela retratava as mulheres, né, vamos olhar aí como que as mulheres do José de Alencar, elas eram retratadas, né, enfim, como que essa imagem das mulheres, dificilmente elas eram desconstruídas durante as nossas aulas. Né? Então, aos poucos, graças ao movimento feminista, inclusive à luta das mulheres, a gente conseguiu desconstruir um pouco essas visões sexistas da educação. No entanto, tanto que a gente conseguiu garantir muitas questões, né, de educação de gênero e sexualidade dentro das escolas, especialmente durante os governos do PT. Em 2014, nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação do Plano Nacional de Educação, em que se debatia a introdução, né, de vários desses temas, inclusive a celebração da Lei 10.639, que insere, né, o ensino de História da África e cultura afro-brasileira nas escolas. Só que logo em seguida, e no PNE de 2014 também foi aprovado, né, os recursos do pré-sal para a educação, que é fundamental para a gente falar de educação pública, que é fundamental para a gente falar de democratização da educação. Só que logo em seguida já começaram todos esses movimentos, né, conservadores, já, né, apontando para o que desembocaria aí futuramente nessa eleição do Bolsonaro, que foi a bancada fundamentalista, fez toda aquela estava fazendo toda aquela movimentação do Escola Sem Partido, mas eles conseguiram retirar do documento oficial do PNE de 2014, isso, né, acho que foi final de 2015, o texto que falava sobre educação de gênero, sexualidade e igualdade, promoção e igualdade racial, ou seja, já demonstrando um grande retrocesso. Né? E o Escola Sem Partido, vamos lembrar que os grandes debates que estavam sendo feitos sobre a nova BNCC, inclusive, sobre a lei da mordaça, eram feitos dentro de muitas igrejas, né? Dentro de espaços que achavam, de fato, que o feminismo é um grande inimigo da família, né? da propriedade privada, como acusavam socialistas antigamente, o que não é isso, né? Que o movimento feminista defende todas as formas possíveis de família, né? Todas as formas possíveis de expressar sentimentos e de amar. Então, isso começou já a gerar um grande descontentamento e desconforto dentro dos espaços escolares. E, juntamente com isso, a gente tem um problema que eu vejo, assim, Paulo, não sei se você concorda, mas é da falta de formação de professores também sobre esses temas. Tanto que a gente vê, né, reprodução de vários desses sexismos, desses machismos dentro das escolas, e chega a ponto, por exemplo, de situações como estupros dentro de escolas que acontecem, e que muitas vezes a escola não sabe lidar com essa situação, e acaba caindo naquela velha falácia de culpabilizar sempre as meninas por conta dessas situações. Isso dentro de escolas, né? Eu tenho amigas que passaram por situações nas suas escolas em que suas alunas sofreram assédios, foram estupradas, enfim. Então, a gente tem
enormes desafios aí pela frente, né? Mas é isso, acho que a escola, ela sempre foi uma, como que eu posso dizer? A escola, ela meio que sempre formulou a consciência da classe dominante, né? Justamente dentro do currículo. O currículo, ele expressa, o currículo escolar, que é todo esse conteúdo que a gente aborda dentro da sala de aula, quem escolhe ele é o Estado, e que muitas vezes o Estado é comandado pelas classes dominantes, né? Então, a escola, como um lugar de formulação de consciência, a gente precisa tomar a escola de assalto, a gente tem que tomar a escola para nós e dar, de fato, a sua tarefa, né? Qual que é a tarefa da escola? É formular essa consciência de classe, é formular uma consciência antirracista, antifascista, uma consciência feminista. E hoje, professores como você, professores, né, como a Wanda, como a Thalita, como vários colegas e companheiros nossos, exercem papéis de resistência dentro das escolas. E é justamente isso que a gente tem que fazer, continuar, mas não só resistir, né? A gente precisa dar o passo seguinte, que é fazer uma grande mobilização. E as nossas pautas, principalmente a pauta feminista, ela tem muito alcance entre as jovens mulheres, né? Entre as jovens meninas dentro das escolas. Várias vezes que eu estou discutindo sobre feminismo em sala de aula, porque faz parte ainda do currículo, vem muitas situações em que as meninas começam a relatar, né, as violências diárias que elas vivem, os assédios diários que elas vivem, mas elas não ficam só nesses relatos, né? Elas querem partir para a ação e querem promover situações dentro das escolas que faça com que haja uma maior reflexão. E é fundamental que a gente discuta isso desde a educação básica, porque é aquela coisa da gente não apenas remediar o problema, né, mas a gente prevenir os problemas. Então, imagina quantas situações de assédio, quantos estupros, quantos feminicídios a gente não evitaria se desde lá da educação básica, desde a creche, a gente já inserisse discussões de gênero e sexualidade dentro desses espaços. E quando eu falo isso, é dizer que não existe hierarquias entre homens e mulheres, né, que os meninos não podem fazer o que eles bem entendem com as meninas, que eles não podem falar o que eles bem entendem, que eles não podem assediar, né? E isso faz parte desse processo de construção de uma consciência, né? Uma consciência feminista, uma consciência antirracista, uma consciência de classe. Ai, não, Paulo, eu falo demais, assim, coisa de professor. Então não, mas é bom te ouvir, Ana Lídia, é muito bom te ouvir. Ana Lídia, quando você falou que eu concordo que você falou da formação, né, do problema de formação da nossa categoria. Vou citar o meu exemplo, quando eu estava na faculdade, eu entrei em 2003, foi quando foi aprovada a Lei 10.639, para se trabalhar de história africana e afro-brasileira na educação, né? E fica preso, parece que ao ensino de história. Eu discuti isso com o Álvaro na live sobre antirracismo, e não é uma coisa específica de história, é para todas as disciplinas, né? De cabo a rabo dentro da educação. E parece que fica uma coisa sobre a nossa responsabilidade. O que o professor de história da escola vai fazer na semana de 20 de novembro? Então fica aquela coisa, aquele recorte na data, então nós temos que discutir isso apenas nessa data. E como nós não temos uma lei, né, que fala para trabalhar a história das mulheres dentro da escola, então eu fico vendo que isso fica muito a cargo da professora, do professor que quer trabalhar. Então, se nós temos um currículo... Se resume também na semana do 8 de março, né? Assim como o 20 de novembro. A gente fica naquela coisa do recorte apenas. E aí uma crítica que eu sempre faço aos materiais, por mais que os materiais venham ao longo do tempo melhorando o seu tratamento aos temas, trabalhando de maneira melhor, não dá para dizer que não há uma ação dentro da lógica antirracista e antimachista. Os documentos estão melhorando, os livros estão melhorando, né? Acho que as formações começam a existir, mas eu ainda vejo muita falha nos livros didáticos, por exemplo, e quando a gente vai tratar da questão antirracista, a questão da história africana, afro-brasileira, é o capítulo específico sobre isso. Então, quer dizer, dá a impressão que eu paro o que eu estou fazendo para trabalhar esse assunto. Depois eu volto para a aula. Depois eu volto para aquilo que importa.
E a mesma coisa quando se fala de movimento feminista, quando se fala de direito das mulheres, quando eu vou tratar de alguma personagem histórica, Maria Quitéria, por exemplo. Né? Parece que eu estou parando de dar aula para falar uma coisa que eu conheço, depois eu volto ao que tem que ser feito. Então a impressão que dá é que assim são temas anexos à educação que você pode ou não trabalhar, sendo que eles deviam ser obrigatórios, sendo que eles deviam ser trabalhados de fato efetivamente dentro da sala de aula, como projeto político, né, de todas as escolas do ensino do Brasil, sabendo que o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, né, que mais causa violência às mulheres, né, onde a população negra é extremamente violentada em todos os seus direitos, né, cotidianamente, pelo Estado, né, pela polícia, né, e pelas pessoas, né, nesse racismo estrutural que a gente vive. A educação tem como obrigação trabalhar nesses temas como se eles fossem inerentes à educação, e não um tema anexo. Concordo contigo, né? Acho que é isso, né? Nos falta a formação. É que tem um outro dado também que é interessante falar, assim, o quanto que o Brasil é um dos países onde mais LGBTs evadem e sofrem agressões dentro das escolas. Inclusive, mais do que países que apenas recentemente o casamento homoafetivo foi permitido, né? Só recentemente, em determinados países em que isso deixou de ser crime, o Brasil consegue superar esses países, né? Tem alguns dados, por exemplo, no ano de 2016, são dados que não estão tão atualizados, mas eles dão algumas noções para a gente. 58,9% dos alunos LGBTs faltam pelo menos uma vez ao mês, né? 73% dos alunos LGBTs já foram agredidos verbalmente dentro das escolas e 36% foram agredidos fisicamente, ou seja, mais de um terço dos LGBTs sofrem agressão dentro das escolas. Então, veja a importância da gente fazer uma discussão sobre gênero, sexualidade, sobre feminismo, desde um princípio. Eu acho que a gente avançou, né, ao longo desses anos, muito por conta da luta dos movimentos feministas, LGBTQIA+, muito por conta, né, da luta do movimento negro, mas é inegável que ainda há muito a que se fazer, especialmente na atual conjuntura, em que a gente tem um governo que reforça todos os tipos de opressão e reforça que as mulheres, elas são inferiores aos homens, né? E aí, Analídia, o que a gente viu nos últimos tempos os documentos foram criados, né, as políticas foram implementadas, e a impressão que eu tenho é que elas não foram, de fato, efetivadas, né, elas não foram solidificadas, porque me parece que com uma única canetada, né, com um corte de financiamento, né, então, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, ou melhor, desgoverno Bolsonaro, parece que todas essas políticas públicas elas estão indo por água abaixo, de uma maneira muito fácil. Né? E eu penso, eu acho que... Pode continuar, desculpa. Pode falar. Então, que eu vejo assim, o quanto que assim, acho que as lutas elas aconteceram, né, para se implementar, lembrando que tudo isso, né, toda conquista é por meio de luta, né, não existe benesse, né, não existe dádiva, né, que chega para a gente, vocês ganharam, né? Acho que é sempre luta, mas o quanto que essa luta, não sei se ela, quando se vem a conquista, se ela arrefece, se ela amacia, eu não sei o que acontece, parece que é difícil recuperar aquilo que foi perdido com esses governos que estão agora. Né? O que eu vejo os movimentos ainda existem, eles são fortes, mas parece que a disputa é desleal, né? Como que você interpreta isso? Eu vejo a fragilidade de políticas que se pautam apenas em políticas públicas, né? Eu acho que uma das grandes questões que nós debatíamos durante os governos do PT era a necessidade da gente fazer reforma estrutural, porque reforma estrutural você não modifica com uma canetada, né? Você não modifica de uma forma tão rápida, você não consegue fazer esse desmonte tão rápido como
está sendo feito, né, de forma acelerada desde o governo Temer. Né? E quando eu falo de reforma estrutural, eu estou falando do quê? Eu estou falando, por exemplo, de uma reforma profunda na educação. Eu estou falando de reforma nos meios de comunicação, né, democratização dos meios de comunicação. A gente está falando de reforma agrária, está falando de reforma política, que inclusive para conseguir superar esse processo de má representatividade, né, de falta de representatividade de todos os setores da população nos espaços de poder. Então, essa é uma grande discussão que ela precisa ser feita e aprofundada. É óbvio que hoje a gente vai ter muito mais tempo para conseguir chegar no patamar que a gente estava antes desses desmontes, só que nessas lutas elas precisam continuar sempre atreladas a essa discussão das reformas estruturais, especialmente da defesa da educação e do financiamento público da educação, né? Porque hoje o que a gente percebe é que esses desmontes que estão sendo feitos de todos os serviços públicos, eles destinam a um caminho, que é a privatização, né? Privatização da educação, privatização da saúde, e quem é que sofre com isso? É o conjunto da classe trabalhadora, mas principalmente as mulheres. Né? Como é que as mulheres vão se virar para trabalhar sendo que não tem creche para os seus filhos? Né? Então, a gente tem um árduo caminho. Agora, né, se faltava muito a ser alcançado isso antes do governo Temer, agora falta muito mais. Né? Você falou de financiamento, né? Acho que a gente chega num ponto que é importante, que é essa construção de política pública, né, e mudanças estruturais passa também pelo dinheiro que chega nas ações, né? E a educação tem um fundo que financia a educação no Brasil inteiro, que é o Fundeb, né? E chegou no limite esse ano, né? A lei do Fundeb previa até 2020 o seu limite, e ele precisa ser votado esse ano para que ele continue. Tem, se não me engano, 2 projetos na Câmara de Deputados, né, em apreciação, mas não me parece haver motivação para se votar esse Fundeb, né, Ana Lídia? E se o Fundeb não for votado, muitos municípios brasileiros não terão condições de manter as suas escolas, seus sistemas educacionais, porque o dinheiro não vai chegar. Né, o município não dá conta de pagar tudo que precisa, né, toda a estrutura, salário de professor, equipe de limpeza, a merenda, né, a estrutura física, né, o custeio da escola. E o Fundeb sendo extinto, né, boa parte dos municípios brasileiros, né, muitos deles, vão simplesmente entrar em colapso na educação. Né? Então você falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho melhor, Ana Lídia, qual que é a relação disso, né, do fim do financiamento da educação, de um possível fim do financiamento, ou diminuição, porque a gente também, além disso, do Fundeb, a gente também teve a PEC da morte, né, que é o congelamento dos investimentos por 20 anos. Quer dizer, a gente vai ter uma diminuição ao longo do tempo do valor que chega para os municípios, para os estados, para bancar a educação, então creche, ensino fundamental, ensino médio, mas principalmente creche, né? E talvez os anos iniciais da educação fundamental, do ensino fundamental, o quanto que essa crise financeira, né, que se aventa aí dentro da educação, o quanto isso afeta diretamente as mulheres. Exatamente. A educação, ela é geralmente a primeira política, né, o primeiro setor a ser atacado quando acontece golpes de Estado. Né? Foi assim na ditadura, foi assim com Temer e agora com o governo Bolsonaro. Né? Primeiro, porque eles sabem da importância da educação nesse processo de construção da consciência da classe trabalhadora. Né? Sabe o que é o perigo que é um povo formado, porque conhecimento significa poder. O governo Bolsonaro ele tem um total desprezo pela educação, né? Pelo total desprezo do conhecimento, como um dos elementos do fascismo também. Então, a gente vê várias políticas que vão, né, se juntando a fim de aniquilar completamente a educação pública. Então, essa PEC que você citou, ela é a PEC da morte, né, o próprio nome já diz, e que reduz os investimentos em saúde, educação e assistência social.
que tem um impacto direto, por exemplo, na produção científica do nosso país. Hoje a gente está vendo a grande importância, né, no meio de uma pandemia, a importância que é a produção científica de um país. A gente tem... Te cortando, né, rápido, só na Unifesp, claro que ainda precisa de testes, né? Só falando dessa questão da importância da balbúrdia da Universidade Pública Brasileira, né? Uhum. Um pesquisador encontrou provavelmente a cura da AIDS, cara. Não sei se você viu essa notícia. Não cheguei a ver. Então, então, nos testes, né? Mas ele é um tratamento que faz uma remissão quase que total do vírus. Então, assim, claro, há coisas ainda a se fazer, mas a balbúrdia da Universidade Brasileira talvez seja a descoberta de uma das doenças que mais causou pânico no mundo, né? Pois é, a gente tem várias universidades, na USP, por exemplo, que eles estão testando, né, um respirador agora para ajudar no tratamento da Covid de um valor muito mais reduzido do que esses valores absurdos que estão dando para a iniciativa privada. Então, assim, isso mostra, né, a importância de uma educação pública, do acesso à ciência. E aí, juntamente com isso, nós temos agora, né, essa questão que o Fundeb está em risco. Né? Em dezembro, encerra-se a vigência do Fundeb. Só lembrando, né, que antes, grande parte do investimento da educação, do financiamento da educação, vinha do pré-sal, né, que colocaram aí para leiloar, e hoje, enfim, como a gente já não conta com os recursos do pré-sal, se a gente não tiver Fundeb, não vai ter educação pública. Porque o Fundeb, ele tem, né, ele tem N funções, né, é uma das principais políticas importantes do nosso país, porque ele tem como função a redução das desigualdades sociais, socioeconômicas e regionais no nosso país. É do Fundeb que vem a maior parte dos investimentos para a educação básica dos municípios. Do Fundeb é onde vem a valorização profissional e salarial dos professores. Então, se não houver Fundeb, gente, não vai haver escola pública. A gente já tem um problema muito sério de déficit de número de vagas de creches que são inferiores à quantidade que se precisa. Então, se não houver Fundeb, não vai haver creche. Né? E isso abre margem para quê? Para privatização. Né? E se a gente juntar com as outras antirreformas que estão circulando por aí, do Paulo Guedes, como, por exemplo, a reforma administrativa, que ataca o serviço público, né? Que quer acabar com o funcionalismo público, que é, de fato, quem garante a efetivação dos serviços públicos, isso é uma catástrofe. Se a gente ainda considerar a outra reforma do Guedes, de reforma tributária, que prevê a desvinculação obrigatória, né, dos tributos da federação para a educação, então pronto, aonde é que vai ter financiamento para a educação? Né? E hoje, disputa de Estado, gente, ela vai passar pela disputa do Fundeb, ela vai passar pela disputa do financiamento da educação. Por isso que é para nós fundamental lutarmos para que haja uma renovação do Fundeb, mas como uma política pública permanente, porque a gente não pode ficar de tempos em tempos nessa situação, dependendo, né, da boa vontade ou da má vontade de determinados governos para fazer ou não essa discussão. E o impacto disso na vida, especialmente das mulheres, ele é profundo. Porque se você não tiver escola para os filhos, e a gente sabe que a maior parte das famílias brasileiras, elas são comandadas por mulheres, né? Aonde é que os filhos dessas mulheres vão estudar? Vão ficar na rua? Vão ficar expostos a outros tipos de vulnerabilidades? Se você não tiver Fundeb, você não vai ter creche. Então, aonde é que essas mulheres que já sofrem, né, nesse processo de divisão sexual do trabalho, né, em que as mulheres ocupam os postos de trabalho mais precários, mal remunerados, aonde é que essas mulheres elas terão condições de arcar com pagamento, por exemplo, de creche ou de escolas? E a gente sabe muito bem que esse é o caminho, né, que o governo Bolsonaro, que Paulo Guedes e companhia querem, é privatizar a educação. E é muito fácil acabar com o Fundeb hoje. É só não discutir, só não colocar em pauta, já que ele vai acabar mesmo em dezembro. Então, isso tem que ser tarefa urgente, emergencial, né? A defesa do Fundeb como política pública permanente, para garantir a efetivação da continuidade
da escola pública. Exatamente o que você falou aqui, Ana Lídia, comentário da Ângela Mello. É política Grande pública Ângela. permanente. Né? Companheira Ângela, lá de Sergipe, professora também, foi da CNTE, grande Legal. companheira. E, Ana Lídia, acho que uma coisa que é muito importante é a gente pensar em educação política. E o quanto que as novidades que aparecem por aí na política, eu nem vou dizer o nome do partido, mas as novidades que aparecem por aí, elas se pintam como possibilidades, né, mas que elas sempre vêm dizer o mesmo. Né? Então, lendo os projetos, né, os programas de governo na eleição de 2018, vou falar o nome, é o programa do Amoedo. Ele tinha lá uma proposta de financiamento da educação pública, uma avaliação do nível de qualidade de cada região, e de acordo com o nível de qualidade que apresentasse e os resultados que representasse, aumentava o valor de financiamento para esses lugares. Aparentemente parece um negócio interessante, né? Que gera uma espécie de competição, então quem se dedicar mais ganha mais, e aí você tem mais dinheiro para investir. Só que isso vai simplesmente fazer uma grande cisão na qualidade de educação do país. Então, aqueles estados que já têm uma condição melhor, vamos pegar São Paulo, que tem mais dinheiro, vai apresentar resultados provavelmente melhores. Então, ele vai receber mais verba desse Fundeb que seja. Né? E aqueles estados mais pobres, que tenham políticas educacionais mais precárias, dado financiamentos também mais precários, eles vão continuar recebendo menos, porque eles nunca vão conseguir apresentar resultados muito bons. Então, ou seja, essa ideia também de competitividade, essa ideia de produtividade na educação, é algo que a gente também tem que combater, né? Porque acho que a gente não pode encarar a educação como algo que é um produto, né, uma mercadoria a ser comercializada, não além da privatização, né, que eu acho que é um caminho que está arrumando a educação que a gente tem que combater, mas a lógica da educação pública fica sendo medida por índices, por critérios quantitativos, que faz com que aquelas regiões mais dentro da própria cidade, aqui em São José dos Campos, por exemplo, né, você tem uma rede municipal que tem que apresentar, teoricamente, a mesma qualidade. Mas a gente sabe que as questões regionais dentro da cidade, você tem bairros mais ricos, mais bem paramentados, e que, por conta disso, você acaba tendo um público dentro da escola, não é que tenha mais facilidade ou que aprenda mais, mas tem mais condições dentro da sua própria casa de ter um lugar para estudar, de ter um lugar para ter uma internet, tem acesso a livros, né, tem acesso a outras coisas além da escola. E naqueles bairros periféricos, essa mesma criança com a mesma idade, outra criança com a mesma idade, a mesma rede, não vai ter o mesmo acesso. E aí a gente vai começar, então, a criar uma competição entre essas escolas, a gente vai criar um ranking desses alunos, né, porque é isso que acaba sendo proposta por muitos partidos e muitas ideias aí neoliberais. Né? Então, é só mais um mecanismo de segregação e de aumento das desigualdades, né? Exato, e que não resolve o problema, né? É justamente isso. Situações como essa aprofundam os processos de desigualdade e não é isso que a gente quer. Na verdade, pessoas, né, que têm esse tipo de pensamento não estão afim de investir em educação pública, não querem diminuir desigualdade. Eles querem apenas desviar parte significativa dos recursos públicos para as empresas, para as fundações privadas, para esses grandes tubarões da educação que têm abarcado cada vez mais parte do financiamento da educação, né? Dinheiro que seria destinado para a educação pública é destinado para esses grandes tubarões das empresas privadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, na rede estadual, a gente tem projetos parecidos, né, em que o governo do estado está entregando o futuro da educação, está entregando o currículo para essas fundações privadas. O Inova Educação que é esse novo currículo do estado, né? É um exemplo disso. Assim como os vouchers que o prefeito Bruno Covas tem distribuído pela falta de creches, vouchers, e a gente sabe como que é questionável, por exemplo, determinadas instituições privadas, né,
que o que interessa é o lucro e não a formação, né? Tanto que, assim, eu já circulei por escola privada que determinados debates como esse que a gente faz sobre a importância do feminismo, né, sobre a importância de uma educação antirracista, eles eram simplesmente cerceados. A gente cometia lá os nossos atos, né, subversivos de falar sobre isso dentro das escolas, dentro da sala de aula, inclusive porque os alunos pediam para a gente falar sobre isso, mas que era completamente cerceado. Né? Vamos lembrar que, embora a escola sem partido não tenha sido votada ainda, né, ela está acontecendo na prática, ela está sendo efetivada na prática, porque você tem os fiscais ali, né, que tem a ver também com essa legitimação, né, discurso que esse governo faz, para poder cercear determinados debates. E isso está acontecendo muito, principalmente agora na educação remota, que os alunos estão, né, assistindo aula e os pais, enfim, estão perto e acabam ouvindo o que os professores estão falando, né, a aula dos professores. Assim, o nível de denúncia que esses pais, muitos pais, né, que não compreendem a importância desses debates, estão fazendo em inúmeros. Ana Lídia, tem uma pergunta do Edevaldo, vou colocar, na verdade são duas perguntas aqui, né? Ele colocou na mesma tela, acho que vai cobrir o nosso rosto aí, não tem problema. Eu queria que você fizesse um comentário, como que está hoje a questão da política, né, na questão das mulheres, educação nos estados, municípios onde o PT é o governo. Como que está o papel das mulheres, políticas do governo do PT, onde o PT é governo, em relação às mulheres. E uma segunda pergunta, acho que a gente falou um pouco no começo da live, essa ideia do fracionamento da luta, né? Então a gente tem a luta das mulheres, a luta LGBTQI+, a luta do movimento negro, né, ou só da educação, sem pensar nesses contextos todos. Eu acho que a pergunta dele, que eu entendi, será que isso facilita para o sistema que está posto, né, o modelo neoliberal, que esse governo, né, que defensor desse modelo neoliberal, fascista, né, hoje, isso facilita essa divisão das lutas? Né? Então são duas perguntas, em relação aos governos do PT, que você tem conhecimento, né, sobre o papel das mulheres, e essa questão da divisão das lutas. Primeiro, acho que é importante lembrar tudo que o PT fez enquanto governo, quando estava na presidência da República, e todas as políticas que foram feitas, né, nos estados e nos municípios advindos dos governos do PT. A gente, além de ter feito a aprovação dessas leis que alteram o currículo, o PT aumentou mais um ano da educação básica para alfabetização, né? Justamente também por conta dessa dificuldade de ampliação das creches, porque isso fica a cargo dos municípios. Então, o PT aumentou de 8 para 9 anos, né, o fundamental, justamente para que o aluno pudesse ingressar mais cedo nas escolas para suprir essa falta de creches. Inclusive, foi no governo do PT, foi somente na década de 2000 que houve a obrigatoriedade do ensino médio. Ou seja, até então, era uma opção, né? Somente a partir dos governos do PT é que a gente teve isso. Né? Para não dizer da quantidade de universidade pública que foi criado aí durante os governos do PT. Eu mesma sou fruto, né, dessas políticas. Eu me formei na Unifesp, fiz minha graduação, meu mestrado lá na Unifesp. Então, você tinha uma preocupação, e aonde o PT é governo, você tem uma preocupação em garantir cada vez mais esse tipo de educação mais inclusiva, mais democrática e mais popular. É claro que tem as suas contradições. Né? Durante essa discussão mesmo do Escola Sem Partido, que foi em 2016, que houve o auge, né, do antipetismo, você tinha companheiros que acabaram cedendo a chantagens fundamentalistas, né, retrocedendo na questão do debate de gênero, falando que é a favor da família e tal, todas essas coisas. Mas só que esses companheiros que fizeram isso, eles foram cobrados pelo partido, especialmente pelas mulheres dos partidos, né? Pegou muito mal, tanto que hoje os programas de governo, por exemplo, estão aí nas prévias, né, no momento pré-eleição. Esses planos de governo têm sido discutidos profundamente
a um ponto de a gente garantir cada vez mais esse debate ideológico, essa disputa, né, da escola, que é fundamental para nós, né? Porque disputar a escola é você disputar a espada, você disputar a ideologia. A escola, ela é central para nós, né, na nossa luta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, né, quando a gente tem uma enorme fragmentação da luta, isso pode desviar determinados... Qual que é o nosso foco? Mas o que unifica cada uma delas? Primeiro que é importante a gente ter, né, todas essas lutas. É importante que o movimento negro se afirme enquanto movimento negro, afirme as suas pautas, as suas lutas, né, porque só quem sente a opressão é que consegue falar melhor sobre essas opressões que são sentidas, né? O movimento feminista, a mesma coisa, é importante que o movimento feminista exista. Inclusive, quando a gente junta todos esses movimentos naquilo que nos unifica, e o que nos unifica é o fato de sermos todos da classe trabalhadora e sofremos com o sistema capitalista e hoje sofremos, né, com esse fascismo, com esse fundamentalismo profundo, isso reforça a nossa luta, né? Isso nos fortalece. Então, eu acho que sim, acho que o grande problema da fragmentação da luta é quando as pessoas elas não estão falando uma mesma linguagem. E aí você tem, né, o feminismo liberal de um lado e os outros feminismos de outro. Mas quando você tem uma unidade daquilo que une todos eles, eu acho que a gente só tende a fortalecer. E cada movimento precisa existir para poder reivindicar suas pautas, né, que são pautas específicas. Ô, Nalídia, tem uma pergunta do companheiro Maurício Gajão, que eu acho que também é muito interessante para a gente discutir, né? A gente vive falando, né? A gente conversou antes de começar a live, a educação, ela é um ambiente majoritariamente feminino, né? Praticamente, não sei exatamente a estatística, mas em torno de 90% de quem trabalha em educação são mulheres, né? E a pergunta do Maurílio vai nisso. Aparentemente, o espaço das escolas são espaços de grande presença feminina, com uma maioria de alunas, né? Então, aí tem um certo equilíbrio, mas a gente acaba percebendo até mais alguns alunos. Professoras, gestão, funcionário, ou seja, as mulheres estão em todos os espaços. Por que o feminismo não encontra eco para o debate e suas práticas nesses espaços? Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque como que assim, né, a gente tem, então, dentro da educação, uma profissão que é feminina no seu montante de profissionais. Né? Não que a educação em si seja uma profissão feminina. Acho que não existe isso, né, uma profissão feminina e masculina. Mas ela é exercida majoritariamente por mulheres. Por que será, então, que o feminismo não ganha eco? Por que ele tem, na verdade, resistência até dentro da educação? Só antes de entrar diretamente nessa pergunta, essa questão, né, de ser uma profissão majoritariamente feminina é um dos ecos, usando aí a palavra do Gajão, é um dos ecos do patriarcado, né? Uhum. Que profissões que são consideradas majoritariamente masculinas ou femininas, né, profissões que são consideradas específicas de mulheres, como, por exemplo, é o caso do magistério, é o caso das domésticas, essas profissões elas são menos valorizadas. E isso tem a ver com esse sistema hierárquico que o patriarcado coloca para nós, né, em que homens, eles estão em melhores postos de trabalho porque eles têm mais condições do que mulheres. E a gente sabe que não é verdade, mas são essas heranças e essa questão estrutural que ainda é colocada para nós, né? Isso a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Como se houvesse profissões para mulher e profissão para homem. Né? Então, isso faz com que haja essa desvalorização da carreira e da carreira do magistério e da categoria como um todo, e coisa que precisa continuar sendo denunciada, né? Inclusive porque, como é uma profissão majoritariamente feminina, né, em que a maior parte dos profissionais da educação são mulheres, existe doenças específicas que atingem principalmente as mulheres, né? A PUESP, por exemplo, há uns anos atrás, fez um dossiê sobre, né, as doenças que mais atingiam a categoria. Infecção urinária era uma das primeiras, assim, principalmente, que atingiam principalmente as mulheres, né? Porque o professor fica lá falando muito, igual a gente está falando aqui, aí bebe muita água, tem que ficar se segurando, porque a gente também tem algumas gestões, né, que
enfim, fala que a gente tem que controlar a sala de aula, não pode sair, e aí gera essas doenças mais específicas, né, das mulheres. Agora, entrando diretamente na pergunta do Gajão, eu acho que a grande dificuldade, ela está, né, de fazer um debate em torno disso, é porque é uma opressão estrutural e porque o machismo ele está completamente enraizado na nossa sociedade. Né? Várias vezes a gente se pega, né? Nós que nos assumimos enquanto feministas, a gente se pega muitas vezes reproduzindo determinadas falas que depois você fala, putz, olha o quanto que eu fui machista nisso. Né? Você pega mulheres fazendo falas machistas, mas por quê? Porque está no seio da sociedade isso ainda. Né? A educação que é ensinada para as crianças ainda é uma educação machista. Isso desde, né, de casa, do espaço da casa, passando ainda pela escola e, enfim, pela sociedade, pela rua. Acho que o nosso grande desafio é desconstruir esses preconceitos que estão incrustados. Tanto que eu vejo, assim, já existe uma diferença muito grande nessas gerações mais recentes, né? Eu estou hoje com 32 anos. A formação que eu tive, ela foi uma formação conservadora, muito conservadora, se eu comparo, por exemplo, com as minhas primas, que são 10 anos mais jovens do que eu. Você vê como que as jovens mulheres hoje, elas estão indo muito mais, assim, batendo muito mais de frente, tendo uma compreensão muito maior do que significa essas desigualdades do que a gente tinha, isso há 20 anos atrás. Né? Então, acho que a gente está rompendo, mas ainda tem muito que ser rompido. Né? É aquela coisa, você é mulher, mas você... Tem muitas mulheres, né, que são contra o feminismo, mas por conta dessas questões estruturais, né, de quanto que esse patriarcado ele está incrustado ainda na nossa sociedade. E eu acho que parte disso tem a ver com a nossa herança aí, histórica, social e cultural, que acaba reproduzindo uma cultura machista, uma cultura do estupro, né, uma cultura de assédio ainda na nossa sociedade. Não, é isso que você fala das meninas mais novas, né? Da geração mais nova. Eu, em sala de aula, eu percebo isso. O quanto que as meninas elas não admitem mais determinados comentários. Eu, além de professor de ensino regular, eu sou professor de cursinho pré-vestibular. E era muito comum nos cursinhos pré-vestibulares aquelas piadinhas homofóbicas, racistas, machistas. O professor era o legalzão, né? E assim, eu nunca, mesmo 10 anos que eu sou professor de cursinho, eu nunca fiz esse tipo de piada. Claro que às vezes um comentário sai, dada essa questão da formação e dessa desconstrução que eu estou passando em relação a esse tipo de comentário. Mas eu me policio demais para não soltar um comentário que seja machista. Então hoje está cada dia mais fácil, né? Porque não tem nada de engraçado, não tem nada de legal nesse tipo de comentário. E aí, assim, ainda vejo muitos professores se dando mal por conta disso, achando que vai ser legal, né? Achando que vai ser o engraçadão da turma. E se ferra, porque depois a aluna vai reclamar com a coordenação. A aluna que é homossexual, o aluno que é homossexual também vai reclamar da piadinha homofóbica. Quer dizer, não se admite mais. Isso eu acho que é um grande elemento do quanto esses movimentos, todos eles, movimentos negros, movimento LGBTQI+, movimento feminista, o quanto que eles conquistaram, né? Ainda há muito a conquistar, mas o quanto isso criou uma politização. Ana Lídia, eu queria fazer uma pergunta, a gente já está indo para o final da live, né? Pensando em ação, né? Acho que na cidade. Talvez não na cidade, porque eu acho que isso é algo que é global. Né? Conversando com a minha companheira, ela fala assim, as legislações para as mulheres, né? Então, por exemplo, a mãe, a mulher que é mãe, né? Que tem então legislações que garantem direitos à creche e tudo mais para as mulheres, né? A mãe trabalhadora. E ela fala, não tem que ter uma política para a mulher, né? Tem que se construir uma sociedade onde tanto o homem quanto a mulher se responsabilize pela educação dos filhos. Uhum. Então não é uma coisa assim, claro, que eu acho que numa situação de crise que a gente vive, né, com os índices de feminicídio que nós temos, de violência contra a mulher, talvez legislações específicas para coibir e combater isso seja necessário.
Mas o ideal seria chegar numa sociedade onde eu não precisasse criar leis para isso, né? Que eu não preciso discutir, por exemplo, aqui em São José, justamente uma discussão do Escola Sem Partido. Na mesma semana foi aprovada uma lei onde as mulheres, no ônibus à noite, poderiam descer em qualquer lugar, né, por conta de segurança. Né? Então, naquela esquina é mais seguro do que descer no ponto de ônibus. Beleza, eu acho que é uma questão, uma remediação de um problema. Mas o ideal não seria a gente não precisar discutir essas leis, né, que a gente pudesse avançar enquanto sociedade? Pois acho que é um pouco isso, assim, infelizmente, enquanto a gente não tem uma sociedade, né, mais igualitária, uma sociedade que não seja machista, algumas medidas, aliás, várias medidas serão necessárias, né, como, por exemplo, nós tivemos aí a aprovação, né, no governo do PT, da Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, leis como a Lei Maria da Penha, elas foram feitas para funcionar em regimes democráticos. Quando a gente tem regimes como esse que nós estamos vivendo, o que a gente tem é cada vez mais um desmonte dessas políticas públicas, né? É fundamental que hajam delegacias de mulheres, né? É fundamental que a gente tenha casas de acolhimento, casas da mulher. No entanto, tudo isso precisa vir acompanhado de um processo de politização e de reeducação do conjunto da nossa sociedade. Então, por exemplo, fazer a disputa da escola, eu acho que ela é o ponto central para nós. E como é que a gente disputa a escola? É disputa no currículo, é disputa nos conselhos que existem, né? Os conselhos, eles são fundamentais, os conselhos de escola, né, os conselhos educacionais, enfim, esses conselhos que foram, inclusive, fortalecidos durante os governos do PT, aqueles que nos restam, é necessário, a gente precisa ocupar e disputar, né? E se não tem que criar, né? Se a gente não tem, por exemplo, enfim, uma grande discussão que é promovida pelo poder público, como a gente tinha antes, então vamos fazer uma discussão popular, né? Vamos fazer uma assembleia popular, enfim, vamos fazer seminários populares onde a gente consiga fazer essas discussões, porque qual que é o grande desafio? É você conseguir traduzir para a sociedade, materializar para a sociedade o que significa machismo, o que significa violência contra a mulher. Eu trouxe aqui, Paulo, só para um exemplo, um jogo que eu trabalhei com os meus alunos durante alguns anos, que ele faz parte de um projeto de uma grande companheira, artista, que é a Martinha Baião, que inclusive ela tem uma companhia de teatro chamada Mal Amadas, e nessa companhia de teatro eles fizeram um espetáculo em que a primeira parte do espetáculo é a encenação de violências cotidianas que as mulheres sofrem. Né? E a segunda parte do espetáculo é um espetáculo interativo, então que o público ele é chamado para poder discutir quais são os caminhos, né, que a gente ia tomar para poder salvar as mulheres diante daquela situação de violência. Então, tenho aqui, né, algumas... claro que na escola, na sala de aula, a gente não consegue levar todo o espetáculo, mas ela trabalhava, por exemplo, com estações, né? Então, tem aqui a violência ocorre, a primeira estação, centro de referência, grupo de apoio, e aí ficavam as cartas, enfim, dessas mulheres que sofriam, né, essas violências ali nas estações, e os alunos iam circulando pelas estações e vendo quais são os caminhos que eles iam seguir para salvar as mulheres daquela situação, né? O jogo, inclusive, que ela transformou no jogo, chama No Lugar Dela. Depois eu posso até deixar a referência da Marta Baião, se vocês quiserem. Vou colocar, depois esse vídeo vai estar no YouTube, e eu vou colocar lá na descrição do vídeo as referências que a Annalise está dando aí, pessoal. É bem interessante. É fantástico. E o que é muito interessante é que no momento de aplicação desse jogo, o quanto que vários alunos apareciam com situações semelhantes. E aí eles comentavam depois, né, relatavam as situações de violência que eles sofriam. Ou que passaram por situações de violência, né? Inclusive, eu tenho um aluno que ele disse, um aluno da EJA, que falou, olha, eu parei de estudar porque a minha mãe sofria violência doméstica.
Então, quando as pessoas compreenderem o que significa o feminismo e ter essa materialidade, né, que assédio não é normal, de que violência doméstica não é normal, que desigualdade salarial não é normal, é quando a gente vai conseguir dar o salto. Mas como é que a gente faz isso? É por meio de conscientização. Né? E a gente vai fazer isso fazendo disputa de consciência na escola, disputando escola, defendendo o Fundeb, defendendo o currículo, disputando o currículo e também criando esses fóruns populares de educação. Eu acho que aí é onde a gente vai conseguir, de fato, trazer o debate para a sociedade de uma forma geral, para que não fique restrito, né, apenas a um grupo de pessoas, como muitas vezes fica, né, para que não fique também somente ali, como se fosse no muro de lamentações, e a gente consiga dar um salto para construir alternativas a essas situações. E aí, para finalizar, lembrar algumas experiências, né, na história. A Revolução Russa, por exemplo, quando ela aconteceu, isso lá em 1917, as primeiras medidas que foram tomadas foi justamente medidas que garantiam a libertação das mulheres. Muitos deles, né, primeiro, que para eles a educação era fundamental. Né? Inclusive, a Krupskaya, que era companheira do Lenin, mas que antes de ser companheira do Lenin era uma grande pedagoga, uma grande mulher, falava da importância de uma educação, né, para o conjunto da classe trabalhadora. Mas outros diziam, olha, o que está, né, por trás da opressão das mulheres é justamente parte desse trabalho doméstico que ele não é reconhecido, que ele não é valorizado, inclusive nos dias de hoje, né, que o trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho produtivo, não é reconhecido para o PIB do país. Enfim. Não é remunerado, né? Exato. Então, o que eles fizeram? Criaram todas as medidas para poder tirar do peso das costas das mulheres e colocar no Estado, né? Por exemplo, a construção de restaurantes públicos, de lavanderias públicas, né? Entregar para o Estado a formação e a educação das crianças, de modo com que as mulheres elas tirassem parte desse peso. Mas a sua companheira, a Kelly, ela tem toda a razão. Acho que a nossa grande tarefa é fazer com que todo mundo compreenda que é tarefa de todo mundo, não é só tarefa de mulher, e que o trabalho feminino tem que ser reconhecido como, né, como um trabalho produtivo, tem que ser remunerado, tem que ser considerado como parte do PIB do país, como é em outros lugares, assim como a gente precisa fazer uma discussão de licença maternidade, ela tem que ser universalizada, ela não pode ser somente para quem está, né, no trabalho produtivo, para quem está desempregado. O Estado também precisa garantir licença maternidade para essas mulheres que muitas vezes são mães de família, que ficam em casa e que, né, fazem alguns trabalhos informais ali. Ana Lídia, desculpa te interromper, mas essa questão da licença maternidade, eu, como tenho duas crianças pequenas, né, então essa discussão ficou muito próxima de mim, e eu vi alguns exemplos de outros países, né, onde, a princípio, claro, para a questão da amamentação, da necessidade da criança, da mulher, né, da mãe perto, então os primeiros meses é a licença para a mãe, podendo ser estendido depois para o homem, caso for o acordo da família. Então, quer dizer, é disso que esse exemplo que eu quis trazer. Cuidar da criança não é uma exclusividade da mãe. Exatamente. É da família, do pai e da mãe, né? Claro, claro, como eu disse, no começo, né, do nascimento, a amamentação, óbvio, as mulheres que fazem. Mas, assim, o cuidado que o homem tem. Então, por que o homem não pode, então, sair da licença? A mulher vai trabalhar, se isso for como um acordo do casal, né? Porque a mulher tem um trabalho e ela quer continuar no trabalho, né? O trabalho é importante para ela. Então, o homem que vai ter que abdicar da sua carreira, né? Então, isso é a construção dessa sociedade onde a sociedade fala, não, o homem também tem que se responsabilizar por tudo aquilo que a mulher se responsabiliza, né? Por esse tipo de sociedade que eu luto, né? Eu quero me responsabilizar da mesma forma que a minha companheira, a Kelly, se responsabiliza pelos filhos. E a minha luta é essa. Mas a impressão que tem é que, tipo, se é uma criança, ela fica doente, é ela que tem que cuidar, é ela que tem que levar no médico. E é estranho quando eu levo meus filhos ao médico,
é estranho quando eu vou na reunião de pais, é estranho quando eu acordo de noite, digo que eu acordei de noite para fazer eles dormir, né? Porque, pô, não, é meu filho, né? São meus filhos, então é isso. Ana Lídia, só para a gente terminar. Passa pela educação, né? É só Educação. educando que a gente compreende isso. Na tua opinião, então, essa educação, né, que a gente vai alcançar para construir esse mundo melhor, ela tem que ser antipatriarcal, anticapitalista e anticolonialista, correto? Correto. A gente precisa, como os nossos companheiros também do movimento negro falam, né? A gente precisa enegrecer o nosso currículo, a gente precisa feminilizar o nosso currículo, a gente precisa descolonializar o currículo, né? E a gente precisa fazer desse currículo mais popular, né? E eu sou socialista, falo abertamente, e defender uma educação pública, democrática, popular e socialista. Né? É por essa escola e por essa educação que a gente defende. Estamos juntos nisso, Ana Lídia. Ana Lídia, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Acho que foi um tema muito legal. Né? A gente não consegue esgotar isso em 1 hora de conversa, pelo contrário, a gente acaba resumindo e correndo muito para poder falar dessas coisas, mas eu acho que é um pontapé para a gente poder discutir. Muita gente, né? Eu recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp falando, porra, Paulo, que legal isso que você está falando, né? Você está me fazendo abrir a cabeça. Inclusive o Rodrigo Júnior, que acabou de fazer um comentário aí. Quer dizer, acho que é demais a gente poder discutir, ter esse espaço para discutir. Agradeço novamente sua disponibilidade e vamos juntos aí construir alguma coisa legal, né? Lutar por alguma coisa legal na nossa cidade, no nosso país. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a todo mundo que participou aqui do nosso debate. Espero ter contribuído, né? E estamos aí junto na luta, na defesa de uma sociedade antipatriarcal, antirracista, anticapitalista e socialista. E estamos à disposição, esperamos profundamente, né, que a gente consiga também agora no momento de, né, vamos entrar aí no período eleitoral, que a gente consiga mudar um pouco dessa luta, dessa institucionalidade, colocando companheiras e companheiros que defendam a nossa pauta, né? Então, queria dizer para todo mundo que está assistindo essa live que o Paulo é o meu pré-candidato a vereador aqui em São José dos Campos e que nós estamos juntos na luta, Paulo. Estamos juntos, Ana Lídia. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão e fora toda essa corja. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Ana Lídia.